para as mulheres que estiverem grávidas e que tiverem criança de peito nesses dias. Pedi para não terdes que fugir no inverno ou em dia de sábado. Com efeito, há de ver então uma grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo, nem voltará a haver, a tal ponto que se esses dias não fossem abreviados, não escaparia criatura alguma. Serão todavia abreviados em atenção aos escolhidos. Se então vos disserem aqui está o Messias, ou ele-o acolá, não acrediteis, porque hão de aparecer falsos Messias e falsos profetas, e hão de fazer tais milagres e prodígios, que se isso fosse possível, até arrastariam ao engano os próprios escolhidos. Ficai, pois, prevenidos, se portanto vos disserem, ele está no deserto, não saiais, ele está escondido, não acrediteis. Com efeito, assim como o raio sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Imediatamente após a tribulação desses dias, o sol escurecerá, a lua deixará de brilhar, os astros tombarão do céu e as forças cósmicas serão abaladas. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. Entrando de se lamentar todos os povos da terra ao verem o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e majestade grandiosos. Enviará então os seus anjos ao som clamoroso das trombetas, e eles juntarão todos os escolhidos a partir de todos os pontos da terra, de uma extremidade à outra do horizonte. Tirai a lição do que se passa com a figueira, quando os ramos se tornam tenros e lhe apontam as folhas, já se sabe que está perto o verão. Assim vós, quando virdes tudo isto, ficais sabendo que este acontecimento já está próximo, como se estivesse já às portas. Afirmo-vos solenemente que esta geração não morrerá sem que tudo isso se tenha dado. O céu e a terra passarão, as minhas palavras não passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Caríssimos irmãos, o domingo de hoje é o último domingo do ano litúrgico. O ano litúrgico ele começa com o advento, ou seja, com a promessa da vinda de Nosso Senhor, feita a Adão e Eva, nossos primeiros pais. Ele termina com o fim do mundo. E o ano litúrgico faz todo esse percurso. Advento, Natal, paixão de Nosso Senhor, morte, ressurreição, fundação da igreja e vida da igreja até o domingo de hoje, que marca o fim do mundo. Domingo que vem será o início do Advento. Então, todo ano, a igreja põe diante de nossos olhos toda a história da humanidade, toda a história da redenção, toda a história da realeza de Nosso Senhor, que é ao mesmo tempo Redentor e Rei. E no dia de hoje, no domingo de hoje, Nosso Senhor começa falando dessa abominação da desolação instalada no lugar santo. E São Jerônimo se pergunta, o que é essa desolação da abominação posta no lugar santo? Senão o erro posto lá onde devia brilhar, onde devia brilhar e continua a brilhar, e nós prestamos atenção, mas onde devia brilhar a verdade revelada, o ensinamento infalível da igreja. Então, a abominação da desolação é o erro dentro da igreja, na mente daqueles que ocupam a igreja, como Judas ocupava também o lugar de apóstolo. Então, é necessário que a igreja ponha isso diante de nós. Nosso Senhor nos predisse isso para que a gente se fortalecesse quando chegasse esses momentos. A gente não desesperasse, a gente não dissesse a igreja acabou, a gente não dissesse, muito pelo contrário, esse acontecimento do fim do mundo, quando virá o anticristo, quando virá tudo que vai preceder a conclusão da história humana, eles farão para destruir a nossa fé.
mas sabendo já o que nosso Senhor predisse, o que a Escritura predisse, o que estão nos profetas, aquilo que era feito para destruir a nossa fé e que nós estamos vendo todos os dias, destruição das escolas católicas, governo que se organiza contra o catolicismo, os bispos que se reúnem para destruir a igreja, com essa intenção ou não, isso que é a realidade. Pois bem, esses acontecimentos, em vez de destruir a nossa fé, deve reforçar a nossa fé. Por quê? Porque eles já foram previstos na Escritura. A gente vê que a Escritura não mente. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. É assim que se termina o Evangelho de hoje. Quando vier o Anticristo, a gente dirá, mas sim, eu já sabia que ele ia vir. Quando aparecer Elias e Enoque, que serão as duas grandes testemunhas, nós diremos, sim, nós já sabíamos que Elias e Enoque não morreram e que Deus reservou para dar testemunho diante do Anticristo, quando o Anticristo vier. Quando o Anticristo matar Elias e Enoque, nós diremos, sim, a gente já sabia, está na Escritura, que eles deverão ser mortos pelo Anticristo, está no Apocalipse. Então, tudo que é de natureza a destruir a fé, a acabar com o ânimo dos católicos, se nós prestarmos atenção, nós veremos que, ao contrário, isso vai fortificar a nossa fé, isso vai nos dar ânimo. Ânimo no meio da desolação. Não há dúvida que será uma grande desolação, já é uma grande desolação, ela será maior ainda, mas será uma desolação que no coração de um bom católico não o esmagará, pois ele dirá, nosso Senhor é fiel nas suas palavras, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Agora virão coisas difíceis, bem difíceis, falsos messias, falsos profetas, todos aqueles que deviam ser doutores e se tornam enganadores. O Vaticano II é uma coisa, o Sr. Lefebvre dizia, é o maior desastre ocorrido na igreja desde a sua fundação. Então, é uma coisa inimaginável. Ele me dizia, eu nunca podia imaginar que eu ia ver o que eu estou vendo agora. Quem viveu no tempo de Pio XII, dizia ele, nunca podia imaginar que era possível acontecer o que está acontecendo. No entanto, está na Escritura. Quando a gente lê melhor, a gente vê, não, isso aí não deve me abalar. Então, o que está escrito aqui? Onde aparecer falsos messias e falsos profetas, onde fazer tais milagres e prodígios, e se isso fosse possível, até arrastariam, enganariam os próprios eleitos, próprios escolhidos. Então, são coisas fortes. Ver um concílio proclamar o erro é uma coisa forte. E foi necessário grandes bispos, como Dom Lefebvre e Dom Antônio, para nos ajudar a ver que aquilo ali não era de Deus. Porque quanta gente creu que o concílio era bom, e até hoje, e se impregnam esses erros. Por quê? Porque não percebem que eles são falsos profetas. Não falsos na sua função, mas falsos na sua ação. Eles agem contrariamente ao que eles deviam fazer. Não só em questão penso que é o mais importante, nessa designação de falsos profetas, são os papas, são os bispos do concílio e do pós-concílio, mas são também todos esses que aparecem sem cessar em toda parte, se proclamando como os reis, como os chefes de seitas e como os profetas. Mas queria chamar a atenção também para a política. A política é também uma arma enorme, ou para a salvação das almas, ou para a perdição das almas. Santo Afonso Ligório diz que um bom soberano faz mais pelo seu país, se ele for realmente católico, soberano, ele pode fazer mais do que 10.000 missionários. Por quê? O missionário faz o que ele pode, enquanto que o rei pode chamar toda uma congregação, pode facilitar a vinda de um grande número de missionários no seu reino, pode ajudá-los, pode dar uns subsídios, pode ajudar a construir igrejas, pode fazer muita coisa pelo seu povo. Então, podemos dizer que nessas eleições na Argentina, o que nós podemos dizer delas?
para dizer o que está dito no Salmo: em vão constroem a cidade a que, quando não é Deus Ele mesmo que dispõe os fundamentos e ordena, dispõe as etapas dessa construção. Em vão vigiam as muralhas, as cidades, quando Deus Ele mesmo não faz o mesmo. Toda fundação, toda organização social que não estiver fundada na lei de Deus, ela ruirá como a cidade fundada sobre a areia. São Pio X dizia: a civilização não está para ser inventada, ela é a cidade católica. Fora do catolicismo não há nenhuma salvação para as sociedades, nenhuma estabilidade, nenhuma harmonia, nenhum crescimento verdadeiro. Então, se a Argentina se lança novamente numa aventura liberal, ela não irá realizar aquilo que talvez os argentinos estejam sonhando, esperando e desejando, que é essa harmonia da sociedade, que só pode haver quando Deus lança os fundamentos. Mas quando é que Deus lança os fundamentos? Deus não aparece assim para organizar. Deus age através da sua igreja. Onde há a união da igreja e do Estado, há harmonia na sociedade. Claro, quando estamos falando de igreja, estamos falando de bispos fiéis, de um papa fiel e de todo esse... Mas mesmo hoje em dia é possível estar unido à igreja. Vai estar unido a tudo que a igreja sempre ensinou, tudo que São Pio X ensinou, tudo que os papas antiliberais ensinaram, tudo que a igreja ensinou desde São Pedro até sempre. As palavras de Nosso Senhor e da igreja não passarão. Então é através dessa união da igreja e do Estado que se organiza a verdadeira sociedade, a única sociedade que merece plenamente esse nome. E essa união, São Pio X compara a união que existe entre o corpo e a alma. O corpo é o Estado, é a parte... O corpo é o Estado, podemos dizer assim. Ele traz a parte mais externa, que é as Forças Armadas, a polícia e a organização material do país. Mas quem vai dar a alma, vai inspirar ao Estado verdadeiro espírito das leis, será a igreja. A igreja como a alma. A igreja é a alma da sociedade civil. E assim, não há outra maneira do mundo encontrar a sua prosperidade. A Idade Média, o que é a história da Idade Média? É a história dessa harmonia entre, às vezes difícil, mas mesmo assim, era a igreja que inspirava a organização social. Tinha reis que se rebelavam contra a igreja, tinha papas talvez que não foram bons, mas o princípio era mantido. A igreja inspirava as leis. Através dos bispos, dos santos, as leis da igreja, as leis de Deus, os 10 mandamentos, as leis de Deus, impregnavam, penetravam, inspiravam a vida do cidadão. Havia muito mais dias santos, havia mais de 30 dias santos por ano. Isso permitia ao fiel de ter uma vida contemplativa muito maior do que hoje. Hoje é uma correria tal que pessoas têm dificuldade a poder criar um hábito de leitura, por exemplo, até de encontrar bons livros também, mas só a questão assim do tempo. Na Idade Média, por exemplo, a economia, no tempo de São Luís, a economia era voltada para um objetivo que não é o de hoje. O de hoje, o objetivo é acumular riquezas de maneira desesperada e cada vez mais. Não. Na Idade Média, quem tinha, não sei, fosse um padeiro, ele tinha, lá onde ele trabalhava, a padaria dele está aqui nesse endereço, ele podia ter uma filial. Acabou, podia ter mais que isso. Por quê? Porque a sociedade via na economia um meio de sustentar a sua família.
e o resto voltar para a vida contemplativa, se voltar para o céu. Mas uma sociedade que não crê mais no céu, ela quererá ter cada vez mais, e para quê? Ele levará isso depois da morte? Não. Mas ele está desnorteado. Então ele procurará aumentar a riqueza, de uma maneira competitiva, assim. Quando um padeiro, por exemplo, tinha acesso a uma grande quantidade de farinha, por exemplo, ou qualquer outra profissão, né, um sapateiro, uma grande quantidade de couro, outros de outra coisa. Ele não podia comprar tudo. Ele só podia comprar a metade e deixar a outra metade para os seus concorrentes. Porque o objetivo que a sociedade via no trabalho, na economia, não é o mesmo que se vê hoje. Então, esse liberalismo desenfreado, que é o que parece vai ser a nova marcha né, uma organização da Argentina, país de grandes médicos, de grandes escritores, padres de muito mérito, mas que está cada vez menos católica. Já houve tempo que para ser presidente da Argentina é necessário ser católico. Hoje, né, então vai dominar o liberalismo, que não tem o catolicismo como objetivo, mas que tem como modelo Estados Unidos, Israel, outras organizações que têm uma visão não católica da vida. Então rezemos por esse grande país, que ele não caia cada vez mais na decadência, rezemos pelo nosso, e se o país não consegue se organizar de maneira católica, ao menos que as famílias se organizem de maneira católica, procurem estudar, procurem saber o que é uma verdadeira organização católica. É muito interessante essa questão da economia do tempo de São Luís, procurar ver se tem livros sobre esse assunto, não só São Luís, mas era toda a Idade Média. Por quê? Porque os pais de família não se sabe o que vai acontecer. O anticristo não se sabe, talvez até já nasceu, mas talvez não. Ninguém pode dizer, muito difícil dizer, esses acontecimentos já começaram. Os acontecimentos, o anticristo vai vir no ano que vem. Como diz aqui, também se ele está ali ou não está, ele está falando mais de Nosso Senhor aqui. Nós podemos dizer também do anticristo. Disseram, o anticristo está aí, ele já nasceu ali, ele é francês. Não acreditem não. Quando ele aparecer, eu acho que todo mundo vai poder reconhecê-lo, de certa maneira, porque ele vai ter o governo mundial na mão. E esse governo mundial já existe? Parte sim, mas totalmente não. Lá no mosteiro quem manda somos nós, os monges. Eu não tenho domínio total, nem sei como é que vai ser. Então não se apressar demais a achar que o fim já está, já é o fim do fim. Senão a gente a gente fica focado demais nessas coisas e a gente não se prepara estudando o que tem que estudar. Estudando a filosofia, estudando a teologia, estudando o que é uma ordem social católica, e é o nosso dever. E talvez haja uma reação. A Argentina podia ser uma reação, de certa forma mas uma reação condenada ao fracasso, uma reação liberal. O liberalismo condenado pela Igreja. O liberalismo econômico já é outro assunto meio complicado. Mas liberalismo enquanto filosofia de vida é a filosofia da Revolução Francesa, da Revolução que impregna toda a nossa sociedade. Então, mas mesmo assim, ninguém sabe. Pode haver uma reação, pode haver um tempo de reação ainda. Pode não ser o fim do mundo agora, pode não ser agora o momento do anticristo. E se os católicos nunca não se preparam, como é que vão fazer uma reação se ninguém sabe como fazê-la? É necessário manter esse desejo de ter uma vida intelectual, uma vida de oração, uma vida de estudo, uma vida de contemplação, para a gente poder não só esclarecer nossa vida espiritual, mas também prestar algum serviço à sociedade, se Deus assim o quiser. Que Nossa Senhora, que é a mãe da Igreja, a Igreja é que faz reinar Nosso Senhor. E Nossa Senhora é a mãe da Igreja.
A igreja, Nossa Senhora, que nos fará agir de tal maneira que a gente milite nesse grande exército do Cristo Rei. Então peçamos a ela que ela venceu todas as heresias pelo mundo inteiro, porque a gente vê que o mal sempre começa com o erro. E Nossa Senhora é aquela que venceu todas as heresias, todos os erros. Então peçamos a ela para, primeiro, em nossa cabeça, mesma moral. O que é a moral? O princípio da moral é bem pensar. Se eu boto na cabeça que uma coisa imoral é uma coisa que eu posso fazer, acabou minha moral. Então, a primeira coisa é a arte de bem pensar. Quem vai nos ajudar? Nossa Senhora, que venceu todos os erros no mundo inteiro. Peçamos a ela que nos ajude, nos obter não só de vencer os erros, mas também de obter a graça de Deus. Temos um coração reto, um coração verdadeiramente consagrado a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.